Não sei o que acontece, mas rende. Bora? Deixa eu mandar no grupo aqui que o povo saiu, né? Mandar que a gente já voltamos, né? Nossa, tô com uma tosse, gente. Misericredo. Tosse seca, sabe? De tempo mesmo. Tô vendo que eu tô querendo dar rinite. Querendo dar sinusite. Dá um minutinho, né? Para os meninos entrarem. De novo, quem quiser entrar. Vou esperar um pouquinho os meninos, gente. Enquanto isso, já vou olhando um negócio aqui. Vou colocar aqui. Qual foi o tema da redação de vocês, gente? Eu não vejo, vejo só depois do simulado. Deixa eu ver aqui. Aí, o povo tá chegando. A gente já viu sobre isso. Isso aqui também a gente já viu. Acho que vai dar tempo, hein? Só mais um minutinho, hein? Tô procurando aqui, que geralmente eu salvo, sabe? Eu vou salvando os temas na pasta que eu vou soltando para vocês. Nossa, mobilidade urbana, nós vamos fazer esse tema por último. Reconhecimento de indígenas. Eu não vou nem mandar o tema, que eu ia mandar tema de meio ambiente. Mas, vamos ver aqui o que a gente faz. Tá. Vou pegar esse aqui, deixa eu deixar ele aqui. Pegar um tema da educação. Acho que vai dar tempo da gente discutir um tema, gente. Muito bem, a gente parou aqui, né? Ó, a gente estava fazendo a correção dessa redação aqui na semana passada, e aí a gente parou aqui, né? No terceiro parágrafo. Não deu tempo, né? Aqui, ó. Que essa divulgação errada de informações é crime, blá, blá. Aqui, essa citação aqui na internet, onde provavelmente é alguma coisa do parágrafo de cima, né? Aqui, ó, que a gente corrigiu, ó, são disseminadas na internet. Lembra, gente, disso? A gente falou, são disseminadas na internet. A gente colocou na internet onde? Em grupos de Facebook, perfil de Instagram. A gente já corrigiu esse parágrafo. Vamos para o próximo, então. Além disso, é válido dizer, muito bem o conectivo, que a indústria cultural usa a alienação como forma de dominar e moldar as pessoas. Tá bom? Nesse prisma, aqui faltou um S. Isso não foge da realidade brasileira, porque com o aumento de divulgações por meio dos meios de comunicação, divulgação do quê? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Lembra da criança chata que pergunta por quê de tudo, tá? É a mesma questão aqui. Divulgação do quê? Tem que especificar, tem que abrir a argumentação. Por meio dos meios de comunicação, fica cada vez mais fácil alienar as pessoas
vírgula, com o excesso de dados. Dados de onde? Dados de quê? Né? Aqui o corretor ia fazer mesmo ponto de interrogação. Né? Dados de onde? Que dados são esses? Dados de quê? Sobre o que é isso, né? Esse parágrafo aqui ficou bem sofrido. Tem os conectores. Gente, de novo, tem que exercitar a argumentação. Como que eu exercito a argumentação? Às vezes é difícil a gente desenvolver, né? A argumentação. Muita gente tem dificuldade. Vendo exemplos, leia outras redações. Por exemplo, a da Cintia que a gente acabou de ver. A argumentação daquela redação está muito boa, né? Porque às vezes a gente pega o sketch lá da redação, né? Aquele corpo de redação com os conectivos, com a estrutura meio pronta. E aí, a gente segue aquilo lá, mas a gente não desenvolve a argumentação. A argumentação tem que ser desenvolvida dentro da estrutura. E aqui a gente tem esse problema, né? Claramente, não foi desenvolvida aqui. Tem conhecimento de mundo, tem indústria cultural, blá, blá, blá. Mas aí o quê? Cadê, né? É uma divulgação do quê? Fica cada vez mais facilitando as pessoas com o excesso de dados. O excesso de dados onde? Eu acho que a pessoa queria dizer assim, ó, com o excesso de informações que é veiculado nas mídias comunicativas. Mas olha a distância que tem de excesso de informações que são veiculadas nas mídias comunicativas com o excesso de dados, né? Olha como abria. Então, aqui, ó, com o excesso de informações que são veiculadas diariamente nas mídias comunicativas como canais de notícias televisivos e online. Olha só como eu abri, né? Dei um exemplo ainda de que tipo de mídia comunicativa. Veiculadas, tem um probleminha aqui, não tem acento. Logo, muito bem, tá usando conectivo muito bem. Esse excesso faz com que os indivíduos saibam de muitas coisas, mas de forma superficial e insuficiente. Coisas é uma palavra que a gente esquece, tá? O que é coisa, gente? Sabe de muitas coisas. Que coisa? Né? Que coisa é essa? Coisa não significa absolutamente nada. É um termo genérico para retomar nada. Retoma nada e retoma tudo ao mesmo tempo, né? Quando a gente esquece um termo, aquela coisa lá, né? Ou ele é pejorativo, ou ele não interrompe, ou ele não retoma nada. É um termo da nossa oralidade. Não use esse termo, tá? Saibam de muitas informações, mas de forma superficial e insuficiente. A Mona tá repetindo muitas informações. Vai lá e procura um sinônimo, tá bom? Esse parágrafo aqui, muito problema nele, principalmente com o desenvolvimento. Se aqui tivesse desenvolvido o aumento das divulgações, né? Tais como citado, que divulgações são essas, exemplificado, aí ficaria completo esse parágrafo aqui. O problema que a gente tem nesse texto aqui, gente, é que a gente tem problema de abrir a argumentação no texto todo, né? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, que é onde você deve abrir a sua argumentação. É o que você... O espaço do texto que você usa para argumentar, todos os 2 têm problemas. Então, a nossa competência 3 vai ser muito prejudicada aqui nessa redação. Por conta disso, tá bom? Então, presta atenção nisso. Tá com dificuldade de desenvolver? Primeira coisa, procura a Grazi, que é a nossa monitora, pede ela, mostra o parágrafo para ela, falar, olha, eu tô com muita... Eu fiz só isso, eu sei que é insuficiente, como que eu faço? O que eu tenho que abrir aqui? Eu sei que eu tenho que abrir isso aqui, como que eu abro? Sabe? Que aí ela vai ajudar vocês a abrir, então ela vai olhar e falar, olha, tem que fazer mais, tem que fazer menos. O período tá muito grande. Ajudar nesse sentido vocês. Eu também posso ajudar, mas como vocês sabem, né, a tiazona aqui demora muito para responder. E a gente colocou a Grazi exatamente para isso, para ajudar a tirar as dúvidas de vocês. Ela é muito boa, muito capacitada para isso. Então, tem a Grazi, que é uma ajuda
né, full time aí para vocês, muito boa, super capacitada, e a gente também tem outros mecanismos, que é, se a Grazi não puder responder na hora, se ela estiver muito ocupada, tem as redações que a gente corrige aqui, né, redações que estão naquele arquivo que já foi mandado para vocês, de redações nota 1000, exemplo de redação nota 1000, pega lá, gente, argumentação. Ou uma redação sua, que você tirou uma nota muito boa, que você não perdeu o ponto na competência 3, vai ler ela, ver como você fez, desenvolveu aquela argumentação, tá bom? E segue aquele exemplo, tá? Compara aquelas redações com a sua. Que aí você vai ver se você desenvolveu ou não. Começa a ter esse olhar crítico. Releia. Muito importante isso, escrever e reler. Porque quando você relê, como vocês veem corrigindo, vocês vão começar a passar o olho do quê? Mas por que acontece isso aqui? Isso aqui não está bem desenvolvido, não. Tem que desenvolver, tá bom? Vocês começam a ter esse olhar mais treinado para esse tipo de coisa. Então, aqui, infelizmente, competência 3 prejudicada. Dessa forma, perfeito conectivo, fica claro que os desafios relacionados ao enfrentamento da desinformação. Qual que é o problema do tem, gente? Os desafios tem que ter acento, né? Os desafios tem no plural tem acento. Impactos negativos no Brasil. Aqui não precisa da vírgula, na verdade, porque tá no final, né, do parágrafo. Já poderia colocar, mas não vou colocar porque não tá errado desse jeito. Assim, ó, aqui eu tô vendo uma coisa, vi na outra redação também, vocês estão usando muito o uso do assim dessa forma e estão esquecendo do portanto e do logo, aí fica repetindo, tá? Aqui, ó, a gente já usou o assim, vamos usar o portanto. É preciso que o Ministério Público, enquanto mantenedor dos direitos civis, muito bem, promova novas formas, promova no imperativo, muito bem, novas formas de fiscalizar as informações, vírgula, aqui tem uma vírgula, por que tem uma vírgula depois de informações antes do sendo? Sendo é o quê, gente? Sendo é gerúndio, né? Então tem vírgula antes aqui, ó. De um jeito simples e rápido. Não gostei disso aqui, tá, gente? E aí, pessoal mesmo, tá? Não perderia ponto, mas eu não gostei. Que jeito que a gente escreveria isso aqui, ó? Reescreveria. De maneira simples e rápida. Eu não gosto de gerúndio. Primeiro, que o gerúndio tira ponto se tiver muita repetição dele. Então, eu prefiro tirar tudo, tá? Não use gerúndio, vai excluindo o gerúndio da vida de vocês. Se tiver jeito de substituir, substitua, é melhor, sabe? Tem corretor que detesta gerúndio, não precisa nem ter repetição para você perder ponto, tá? Então, assim, vamos fazer esse exercício, porque o gerúndio é assim, gente. Quanto mais a gente usa ele, mais você quer usar. Aí começa o vício, aí começa o problema, tá? Então, não use gerúndio, tenta cortar o gerúndio da vida de vocês, tá? Isso deve ser feito. Isso, tem a questão da vírgula com ele também. Exatamente, Grazi, que ele tem o gerúndio, ele gosta da vírgula, ele chama a vírgula para perto dele. Deve ser feito por meio de restrições no compartilhamento. Isso deve ser feito por meio de restrições no compartilhamento, vírgula, nos aplicativos, como o WhatsApp. Aqui vai ficar entre vírgulas, ó. Como o WhatsApp, ó, o paralelismo, o Facebook e o Instagram, para que o equilíbrio e a harmonia social sejam restabelecidos. Gente, aqui, ó, isso deve ser feito por meio de restrições no compartilhamento. Inclusive, está acontecendo isso, né? Não gosto dessa palavra de restrições, tenho muito medo, gente, desse negócio da censura, da liberdade de expressão, porque eles pegam muito nisso de desrespeitar os direitos humanos. E eu sei que essas restrições também é tipo do Covid, né? Quando você compartilha informações sobre Covid, sobre saúde, na verdade, tem várias coisinhas, né? Até o WhatsApp fez que você não pode encaminhar, não sei para mais de quantos contatos, não sei. O Instagram também tem, eu entendo essa restrição aqui, mas eu não gosto dessa palavra, porque eu não quero que vocês percam pontos. Entendeu? Se pegar um corretor que encasquete com isso aqui, nós estamos ferrados. Vamos ver como que a gente pode mudar isso daqui.
por meio de avisos. Vamos colocar aqui, ó. Avisos sobre a checagem da veracidade dos fatos no compartilhamento nos aplicativos. Aí sim. No compartilhamento nos aplicativos como o WhatsApp, o Facebook e o Instagram para que o equilíbrio e a harmonia social sejam restabelecidos. Aí, reescrevemos a mesma coisa com palavras diferentes, né? Então, sempre façam isso. Ficou a dúvida se tá puxando a perninha da liberdade de expressão? Reescreve isso daí, tá bom? Reescreve de maneira mais clara para você mostrar para o corretor que você não tá falando nada de privado de liberdade de expressão, tá bom? Enfim, terminamos. Olha para vocês verem, a gente rende muito essa aula. Tem alguma dúvida aqui? Tem alguma dúvida, gente? Porque se não tiver, vou fazer uma coisa que a gente nunca fez antes aqui nessa aula, que a gente sempre faz, que é: alguém tem algum tema que está com vontade de escrever sobre, que queria pedir para escrever? Eu estou com um separado aqui, mas a gente pode escrever sobre ele. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui. Deixa eu fechar essa tela. Vou abrir um novo arquivo para a gente discutir sobre um tema. Discutir não, na verdade, a gente vai começar a montar algumas coisinhas sobre tema. Vou fazer um estudo de tema rapidinho aqui. Hein, gente? Alguém tem algum tema aí que queria? Mica? As outras meninas? A Sabrina falou que não. Direito das mulheres. Consegue lembrar melhor, Caio? Evolução dos direitos das mulheres na sociedade? Pode ser, é bacana de escrever, né? Eu acho que não cai esse tema, porque já caiu, né? Já não caiu sobre direito das mulheres especificamente, mas já caiu um tema relacionado sobre violência contra a mulher. Então, provavelmente não vai cair, mas a gente pode fazer sobre ele para testar, só lembra que tinha a ver com isso. Não lembra assim específico, não, né? Ô, gente, tem um tema muito bom. O Caio falou sobre mulheres. Eu lembrei de ter esse tema de agressão, que é sobre a pandemia. Uberização dos serviços na pandemia. Peraí. Tem um outro tema aqui que eu acabei de lembrar. Eu já até anotei que eu ia passar para vocês, que é aumento da violência doméstica durante a pandemia também. E aí, fazendo um recorte muito importante da violência doméstica aqui, violência doméstica também poderia ser violência doméstica ou poderia ser, porque violência doméstica engloba também isso, né? As pessoas pensam assim, violência doméstica é só do marido contra a mulher. Uberização é um termo, Grazi, como se fosse assim, apareceram mais serviços de aplicativos, tipo assim, aumentou o uso de serviços como o Rappi, serviços de entrega, de delivery, o iFood, entendeu? Esse tema aqui, ele é muito bom, ele entra naquela questão de terceirização, né? Tiveram várias tentativas do Congresso de fazer essa prestação de serviços virar CLT, né? Não sabe se para beneficiar quem está trabalhando para beneficiar, né, a coleta de impostos, mas, enfim, tem essa questão aí que envolve imposto e tudo mais, né? Tiveram algumas manifestações também antes da pandemia sobre isso. A gente pode discutir sobre isso também, mas deixa eu só fazer esse recorte aqui que o Caio falou, eu não quero esquecer. Gente, isso é muito importante, muito, muito importante mesmo, sobre o aumento da violência doméstica durante a pandemia. A violência doméstica, às vezes a gente pensa assim, pode ser violência, é só violência contra a mulher. Não, senhor. É da mulher contra o homem, do homem contra a mulher, do pai contra as crianças, né, da mãe contra as crianças, do filho contra os pais, né? Aqui a gente tem violência doméstica, generalizada, é violência que acontece no âmbito doméstico, tá? E aqui, gente, existem vários temas que pode cair, porque pode cair a violência contra o idoso, né? Violência doméstica. No geral, porque eu acho que não vai cair contra a mulher
porque já caiu isso, né? Mas pode cair como recorte. Isso aqui, gente, é muito, muito importante mesmo. Outro dia, eu tava sentada, assim, escutando, a televisão tava ligada e... precarização e liberdade. Eu sabia, eu já vi esse tema. Deixa eu copiar e colar aqui. Esse tema é muito complexo. Muito complexo mesmo. Sobre terceirização, né? Eu acho que eu vou até deixar esse tema, porque é um tema que eu queria. Que ele vai entrar. A gente vai ter o aulão com o Gui Xavier. E aí a gente vai ter um aulão com o Guilherme Xavier. E aí, na verdade, a gente vai entrar. Porque aqui a gente tem que discutir várias coisas, né, gente? Sobre. Sim, essa reportagem mesmo que Graça leu minha mente, lá em Caratinga. Gente, o pai, e infelizmente essa reportagem não eu vou até colocar aqui, ó, recorte de violência contra a criança. Gente, esse recorte dessa notícia, infelizmente, eu já vi tantas vezes, depois que começou a pandemia, de criança, saiu uma outra reportagem, na verdade, quem tá acompanhando deve ter visto, né, porque foi um caso mais famoso que esse, do que o de Caratinga, esse foi essa semana, né, Grazi? O pai literalmente espancou o menino, a criança, porque ele não estava entendendo o dever de casa, deu chutes na barriga, soco na cara, a criança morreu, gente. E isso, infelizmente, é muito triste, muito pesado. Teve um caso mais famoso que aconteceu, que foi do vereador Jairinho, que está preso. Vocês lembram desse caso, gente? Da criança que morreu também espancada. Estão acontecendo, gente, várias denúncias, né? Infelizmente, está acontecendo isso. As crianças estão passando mais tempo em casa, né? A educação, ela passou a ser mais responsabilidade, porque ela sempre foi responsabilidade da família, mas o dever de ensinar, de acompanhar mais o filho na escola, passou a ser dos pais. E, infelizmente, né? Acho que não tem nada que justifique ser um absurdo, por isso que eu acho que esse é um tema muito provável, porque entra naquilo de proteção da infância, né, e tá contextualizado dentro da pandemia, que é uma coisa que o Enem adora, contextualizar com alguma coisa que tá acontecendo. Então, tá acontecendo isso, gente. Tá brotando o caso dos pais espancarem as crianças até a morte, porque não conseguiu fazer o dever, porque perdeu a paciência, porque a criança fica em casa e é muito agitada, né? E aí o pai, enfim, por perda de paciência. Isso é uma coisa que tá acontecendo, a gente precisa discutir sobre isso. O tema que quem falou? Acho que foi a Miri, né? Esse tema aqui, ó, eu vou deixar ele para a próxima aula, porque ele é um tema extenso, precisa ter um estudo sobre várias coisas que a gente precisa entender para outros temas também, que são esses temas mais voltados para a economia e para a política, né? Uns temas mais chatos assim, que a gente tem que discutir, porque pode ser que caia, né? Eu acho que não cai, mas pode ser que caia, e alguns estão bem altos aí, então a gente precisa fazer estudo deles, são temas mais difíceis de entender, então eu vou deixar para a gente fazer depois esse aulão que a gente tiver com o Gui Xavier, desse tema. Vamos falar sobre esse da criança, mas a gente vai fazer, tá, Mili? Ele já estava no cronograma já, desses temas que falam mais sobre burocracia e tudo mais. Aumento da violência doméstica na pandemia, vamos fazer com esse recorte da violência contra a criança. Gente, vamos falando aí, vamos pensar. Qual é a primeira coisa que a gente pensa que aconteceu? Qual foi a grande mudança na pandemia que aconteceu com as crianças? As crianças e a casa e todo esse contexto. A gente acabou de falar. Não tô escrevendo, não. Ensino remoto, né? Então, aqui, ó, vamos fazer uma chuvinha de ideias aqui, ó. Com o ensino remoto. As crianças passaram a ficar mais em casa. Tem um dado que eu acabei de lembrar, gente, foi exatamente isso. Quer ver? Eu vou até pesquisar aqui, ó. Crianças estão passando... Eu li esse artigo mais tempo com os abusadores devido à pandemia. Gente, isso
Aqui, ó. 9 de abril de 2020. Deixa eu compartilhar essa tela. Isso é muito importante, gente. Aqui, ó. Ah, que bonito, hein? Gente, eu odeio quando acontece isso. Olha pra você ver. Oh, meu Deus do céu, eu quero ler a notícia. Vou voltar aqui. Isso aqui também é uma coisa que vocês já devem ter visto, né, gente? Tem vários estudos sobre isso, várias coisas saindo sobre isso, na verdade. A gente tem que prestar atenção nisso mesmo aqui, ó. Pandemia reduz acesso de crianças vítimas de violência aos serviços de saúde. Eles estão convivendo com os agressores. E isso é verdade, gente. Esse tema é muito complexo, tem que estudar, né? Então, aqui, ó, com esse remoto, as crianças passaram a ficar mais em casa e algumas passaram a conviver mais com os agressores. Tem um outro problema aqui, gente, que é exatamente. Opa, eu tô compartilhando, vou compartilhar a guia que a gente consegue mudar para lá e para cá. Eu tô escrevendo e vocês não estão vendo uma janela. Deixa eu compartilhar a janela. Tem um outro problema que tá escrito nessa notícia também. Quando a criança tá indo para a escola, tem, né? Geralmente tem. Se ela vai numa escola particular, tem um psicólogo, tem um acesso pedagógico. Algumas escolas, muitas, na verdade, né? Muitas escolas públicas hoje em dia têm esse suporte pedagógico legal, com psicólogo e tudo mais. Principalmente quando é escola pequena, né? Tem só ensino fundamental, geralmente tem. Nas escolinhas menores, né? O que acontece, gente, quando a criança que sofre violência doméstica, que é agredida, ou que sofre outros tipos de abuso, abuso sexual, até abuso psicológico mesmo, né? O que acontece com essa criança quando ela parou de ir para a escola? Precisava, né? Foi uma necessidade, a gente estava na pandemia. O que aconteceu com essa criança quando ela parou de ir para a escola, gente? O amparo que ela tinha, né? O vigia que ela tinha, a gente sabe que, e com certeza tem dados sobre isso, muitas vezes a violência contra a criança, o abuso contra a criança, né? Até os casos que as crianças são molestadas, eles são descobridos na escola, não são? O professor vê, percebe, ou o coleguinha mesmo percebe que o outro tá com roxo, tá com hematoma, ou percebe que a criança tá reclamando de dores nas genitárias. Não é assim que acontece, gente? Ou percebe algum comportamento da criança, que ela pode estar projetando aquilo ali, tem algum problema. Não é na escola que se percebe isso, que consegue ter essa percepção. A escola não tem essa função muito importante aqui no Brasil? Só que as nossas crianças pararam de ir para a escola. Então, essa criança está em casa, sofrendo abuso, né, de todas as formas possíveis, infelizmente, e não está tendo a quem recorrer, né? Infelizmente, né? Esse foi um dos tantos efeitos negativos da pandemia, foi esse, né? Foi isolar a criança em um ambiente com o abusador dela, com o agressor dela, e ela não ter a quem recorrer. Educação sexual nas escolas também pode cair como tema? Pode. Pode sim, com certeza. Principalmente relacionado ao aumento da gravidez na adolescência, tá? Teve uma época aí que teve muita gente que até zombou, né, gente? Saiu uma notícia muito, 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 assim, falaram uma coisa, né? Apareceu um projeto, eu acho que ele foi até engavetado, que era o seguinte, de fazer essa questão de educação sexual nas escolas, né, para reduzir a gravidez, era uma campanha com o intuito de um projeto, na verdade, com o intuito de reduzir a gravidez na adolescência. Só que foi muito deturpado e tudo mais, a galera zombou demais nas redes sociais, mudaram o contexto e esse projeto foi engavetado e, na verdade, era muito importante. Esse tema pode cair, sim, educação sexual nas escolas, principalmente com esse recorte de aumento de gravidez na adolescência, tá bom? Enfim, gente... E aí tem essa questão, né? As crianças passam a conviver mais com os agressores e os abusos aumentam. Aí tem uma outra questão aqui, gente.
No que a gente pensa que a gente pode usar aqui, que a gente já conversou, na verdade, naquelas outras aulas da Constituição. O que a gente usa aqui, gente? De Constituição para proteger o direito da criança. É aquilo que eu falo para você, que a gente falou na outra aula, né? Se escrever direito no papel resolvesse os problemas do Brasil, a gente já tava, ó, no paraíso, né, gente? Que aqui tem tanta lei, o problema é a prática, né? As pessoas não entendem isso. Então, aqui a gente pode citar o Estatuto da Criança e do adolescente. Outra coisa que a gente tem que ter aqui eu vou escrever aqui, né, na verdade, é se informar a respeito do tema. Então, ler notícias, né? Ler pesquisas, porque é um recorte muito bom, é uma coisa que está na atualidade. O que acontece também, gente, muitas vezes. Agora vamos. Como isso é sobre violência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver o texto, né? Então vamos desenvolver. Que tipo de violência, que tipo de agressão pode acontecer? A gente pode ter violência física, verbal, né? Mas o que a gente pode ter, gente? Essa criança pode desenvolver doenças mentais, isso, violência sexual, exatamente. Sexual entra no física, né? Mas pode colocar aqui também, pode citar também. E o que gera, né? Violência psicológica. E quais são os resultados? Desenvolvimento de doenças mentais, e aqui a gente pode citar a depressão, o isolamento também, né? O isolamento social, porque geralmente a gente percebe esse comportamento nas crianças que são abusadas, né? Então a gente pode ter desenvolvimento de doenças mentais como a depressão, o isolamento social, a gente também pode ter o desenvolvimento saudável da saúde da criança, não, saudável da saúde da criança, não, o desenvolvimento da saúde da criança comprometido. Por quê? Porque imagina, gente, para uma criança de 6 anos, o pai dela perder a paciência e ficar chutando a barriga dela, né? E ficar socando a cabeça dela na parede e dando murro na cara dele, né? Isso vai prejudicar aquela criança se ela não morrer, com certeza, né? Então, a gente tem o desenvolvimento da saúde da criança comprometido. O que mais que a gente tem, gente? Desenvolvimento de ansiedade, gravidez precoce, possível morte da criança que não estrutura para ter um filho. Exatamente, a gente pode ter gravidez precoce. Morte, né, gente? Aqui, gravidez precoce, a gente pode ter, colocar aqui, ó, entre parênteses, em casos de estupro. Pode ter casos de morte também, né, que é o que está acontecendo, infelizmente. Então, tá bom aqui. Agora, gente, vamos pensar sobre isso, sobre agressão contra crianças. A aula já está acabando. Sobre esse tipo de mentalidade, né? Porque a gente tem que desenvolver o nosso texto, tem que ter exemplos e tudo mais. É quase uma tradição, né, gente? Bater na criança, né? O ato de corrigir a criança com as palmadas e tudo mais é uma tradição na sociedade brasileira, né? Desde, sei lá, desde que o mundo é mundo, isso é uma tradição. Mona, como que eu vou colocar isso na minha redação? Pode colocar assim, ó. A sociedade brasileira aquele de inverter, gente, de pensar mais rápido que a mão. Tem o hábito de endossar
Olha aqui, sociedade. Mania de comer as palavras também. Tem o hábito de endossar a correção da criança por meio do uso da, na verdade, a educação, né? Da violência em níveis diferentes, né, gente? Porque às vezes é brando e às vezes leva à morte, né? E aí, tem uma outra coisa. Olha a quantidade de coisa que a gente escreveu aqui. A gente nem parou para estudar o tema, né? De pesquisar de verdade. Tem uma lei que agora a gente vai ter que pesquisar, que criminaliza. Como que é o nome dessa lei? Alguém pesquisa aí. Não existe uma lei, gente? Eu acho que é a lei da palmada, não é? Não pode bater na criança. Essa redação, gente, sinceramente, é uma redação muito boa, tem muita probabilidade de cair no Enem. Eu acho que seria muito bom, inclusive, se caísse no Enem. Não porque vai fazer quem escrever refletir, porque não existe isso, né? A redação do Enem não faz ninguém escrever, ninguém refletir sobre o que ele está escrevendo. Mas eu acho que levanta esse tema, sabe? Então, a gente tem aqui, ó, a lei do menino Bernardo. Gente, por que é grave bater em uma criança, né? Vamos refletir aqui. Por que não bater? Por que não bater? Eu acho que a gente pode escrever com outras palavras, mas pensando nisso, né? A criança, ela não vai te bater de volta. Se você pegar uma criança, né, de 10 anos, vamos falar assim, né? De 1 a 10 anos, de 1 a 11 anos, mais ou menos. Ela não vai te bater de volta, né? Ela é pequena, ela é indefesa, não é, gente? Ela não compreende o mundo. É dever do adulto, né? Aqui, e aí entra de novo naquela questão de que o adulto deveria estar protegendo aquela criança, não é? Não está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança tem um dever prioritário à sociedade, à família e o governo tem um dever máximo de proteger essa criança, de garantir que todos os direitos prioritários dela sejam garantidos. E aí, gente, quando você pega uma criança de 6 anos e espanca ela, é absurdo, né? Por que tem a lei? Porque ela não vai revidar, gente, né? Ela é pequena, a gente precisa pensar nisso quando estiver escrevendo essa redação e pensar realmente sobre isso, né? Por que bater? Porque tem muita gente que concorda, né, gente, com a agressão, com corrigir, com palmada e tudo mais, mas a gente tem que parar para pensar, aquilo ali é uma tela em branco, é um ser humano que acabou de chegar no mundo, né? Pensa na gente, eu tenho 23 anos e eu ainda faço muita cagada, eu não sei de tudo da vida. Imagina uma criança de 6 anos, né, gente? É um bebezinho que tá no mundo. Ele não sabe, ele tá aprendendo, é tudo novo para ele. Então, gente, pensem no que essa criança tá aprendendo com aquela agressão, né? Eu acho muito importante pensar sobre isso, né? Uma vez eu vi uma menina falando sobre isso, muita gente deve conhecer ela aqui, inclusive é legal pensar sobre isso, né? Tem muitas influenciadoras, e aí a gente vem o lado positivo das influenciadoras, muita gente deve conhecer ela, Mariana Sampaio, talvez não, né? Porque ela não é muito da época de vocês, é mais da minha época. Ela tem uma filha que chama Luísa, depois vocês pesquisem lá no Instagram. E aí ela tava falando sobre isso, sobre um exemplo de que a filha dela, ela é pequenininha, acho que ela tem 2 anos e pouco, ela riscou uma cadeira com batom, e aí ela postou isso, né, da filha dela riscando a cadeira com batom, e postou conversando com ela limpando, falando por que não pode, tudo mais, e muita gente comentou isso, que deveria ter batido, se tivesse batido ela teria aprendido, que não sei o quê. Gente, aí ela levantou exatamente essa questão. Ela é uma criança pequenininha, ela não sabe do mundo. Eu que tenho o dever de ensinar para ela que não pode rabiscar na cadeira. Tem que rabiscar no papel, né? Independente do preço da cadeira, se custar R$1, se custar 20 mil. A cadeira não é lugar de se rabiscar. É lugar de rabiscar no papel, né? É justo eu pegar uma criança que não sabe disso, ninguém sabe, nasce sabendo de tudo, e meter o couro nela. Será que é justo? O que falta na educação, né? Dentro da casa do brasileiro? Falta paciência, né, gente? Falta quebrar esses paradigmas ainda que a gente tem, né?
lá de 1900 antigamente, bem antigamente mesmo, né, que a gente aprende por meio da agressão. Será que a gente aprende por meio da agressão mesmo? Né? E aí a criança cresce achando que bater é legal. E o que vai acontecer, gente, com essa criança quando ela voltar para a escola? Se o pai dela bate nela, se a mãe dela bate nela, ela aprende que se corrige batendo, ela vai virar uma criança briguenta na escola, né? Vai meter o pau em todo mundo, porque quando ela vê olha que coisa absurda que a Graça está citando, gente. Educação, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode até colocar, né? O sentido da educação é deturpado, né? E é uma coisa muito comum, gente. A educação é uma coisa muito difícil. E aí a criança cresce cheia de trauma, reproduz, né, o que ela aprende dentro de casa com os coleguinhas. Eu já vi casos, assim, de irmão mais velho, sabe? Que sempre apanhava, tipo, sempre apanhava dos pais para deturpado. É quando você pega uma palavra, por exemplo, o que significa educar? Significa ensinar, não é? Com amor, com dedicação, com paciência. Mas, para a maioria das pessoas no Brasil, educação significa bater, né? Fez coisa errada? Mete o couro, que aí melhora. Não é isso, gente? Inclusive até a morte, né? Tá entendendo o que é, Caio? É quando você muda o sentido de uma palavra. Meu pai gosta de... Quando você muda o significado de uma palavra, sabe? E é exatamente o que acontece aqui. Tá quase acabando a aula. Enfim, gente, isso aqui não é necessário para construir. Esse vai ser o tema da semana. Isso não é necessário, não é suficiente para construir a redação, mas é muito importante discutir sobre esse tema. É uma coisa importante mesmo, é triste, pesado, mas a gente tem que estar preparado, né, para fazer essa redação. A gente também vai falar sobre uberização, porque é importante, inclusive esse tema já caiu na Einstein. A Einstein é faculdade mesmo. Deixa eu pensar aqui. Tem mais alguma coisa que alguém queria acrescentar, gente, sobre esse tema? Pensem sobre isso. Esse negócio da Mariana tá salvo no destaque dela, tá? Esse caso da Luísa que aconteceu, tá salvo nos destaques dela, se vocês quiserem lá. Vou até escrever aqui, ó. Mariana Sampaio. Eu acho que não tá nos destaques, não. Ela salvou no IGTV. E é muito legal, por quê? Porque ela fala sobre a lei, porque é crime bater na criança, reflete muito sobre isso. Ela é uma mãe, né? E eu acho que é uma ótima influência, inclusive, nesse sentido de educação de crianças, né? Então, se vocês quiserem, é linda também, tem uma filha maravilhosa. Então, deem uma olhadinha lá, né? Eu sempre falo, né, gente, que o Instagram não é fonte de nada, mas existe sim fonte confiável, tem um lado bom no Instagram, né? Quando a gente tem bons exemplos. Então, pesquisem lá, tá no IGTV dela, é só pesquisar. Se não tiver no IGTV, tá nos destaques, é muito legal. Tem uma conversa de live com psicóloga e tudo mais. Muito legal mesmo, material bacana e que dá para lembrar, né? A gente lembra que é uma coisa da vida da gente mexe todo dia no Instagram. Tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Tem alguma série, algum filme que quer citar pra gente anotar aqui? Muita coisa esse tema para estudar, hein, gente? Vários exemplos foram citados aqui, então eu quero ver redações ricas em exemplos, tá? Seu Madruga com Chaves. Nossa, muito bom esse. Mais? Alguém tem mais algum? O Caio tá afiado. De série, gente, tem uma galera aí que é boa de série da Netflix? De filme? Filme só posso imaginar? Tá. Filme só posso imaginar. Mais algum? Sim. É recorte de humor, né, gente? Mas ali a gente tem. Sim. É um ótimo exemplo. E isso, gente, o Todo Mundo Odeia o Chris é um ótimo exemplo de como que bater não educa, né? Sabe por quê? Porque a Rochelle mete o pau no Chris, né? Ele deixa de fazer a arte. Ele faz escondido, mas ele faz, né? Então ele não aprende, né? Ela não tá educando ele de verdade. Ele apanha e vai lá e faz, né? Ele, os irmãos dele e a irmã dele.
Então, é um ótimo exemplo. Vocês têm aula agora, não tem, gente? Acho que eu tô comendo a aula de alguém. Alguém lembra de mais algum? Ah, tá. Então, vocês têm aula agora. Tô saindo. 9h45 em ponto. Interrompi gravação.